vida de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, com o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Amém! A paz do Senhor, crianças! Sejam todos muito bem-vindos em mais uma EBD Kids. Que bom ter você aqui conosco nesta manhã. E para este momento, eu gostaria de convidar a professora Jennifer. Então você fica ligadinho aí nessa EBD Kids que tá pra lá de especial. Seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade. Até mais! Amém. A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, família, todos vocês que estão assistindo a EBD Kids. Estou muito feliz pela presença de vocês. Muito obrigada pela participação. Quero agradecer também o nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, a nossa coordenadora, a irmã Adriana Torres, e a toda a sua equipe. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, viu? É o Pedro. Pedro! A paz do Senhor, Amém! crianças, a paz do Senhor, professora Jennifer. Nossa, quanto tempo eu não venho aqui pessoalmente assistir a BD Kids. Mas eu assisto da minha casa todos os domingos, professora Jennifer. Ah, que bom, isso mesmo. Mas também é gostoso estar aqui na casa do Senhor, não é? É muito bom. Ai, crianças, compartilha aí, tá? Essa EBD Kids para outras crianças serem alcançadas com a palavra de Deus, não é, professora Jennifer? Isso mesmo, compartilha para que esse vídeo chegue a todas as crianças, né, Pedro? É verdade, sim. Ai, então tá. Vamos então orar, não é? Isso, vamos começar a nossa aula com uma oração. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais esta aula, essa EBD Kids. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e que a tua palavra alcance a todos os corações, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, eu quero muito saber qual vai ser o memorizando de hoje. Ah, hoje é um tema muito especial, Pedro. Olha só. Hoje nós vamos falar sobre oração. Isso que a gente acabou de fazer. Ai, eu amo oração. Falar com Deus é muito bom, não Isso é? mesmo.
Olha só, o Memorizando de hoje está lá no livro de Isaías, no capítulo 38 e versículo 5. Diz assim: assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Vamos falar comigo? Ai, vamos sim, no Vamos, 3, né? crianças, todos juntos. 2, peraí, deixa eu respirar fundo. Isso. Vamos respirar fundo junto comigo? 1, 2, 3, respirando fundo. Pronto, agora vamos ler. Vamos lá. 1, 2, 3. Assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Muito bom, Pedro. Uau! Nossa, então tá bom. Então eu vou assistir a EBD Kids, ali da frente. Isso. Pode ser, professora? Pode sim, presta bastante atenção, tá bom? Tá bom, foi muito bom estar aqui, crianças, com vocês. Tchau, 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 professora. Pedro. Tchau. Olha só, crianças, hoje eu vou contar para vocês a história de um menino. Ele até parece com Pedro, viu? Mas o nome dele é Gilberto. Sim, o Gilberto, ele é um menino muito alegre, muito divertido, ele gosta de brincar, claro, gosta de descobrir coisas novas, gosta de fazer muitas coisas. E o Gilberto, ele tem uma família muito especial, que ele ama muito. Mas os amigos dele e a família dele gostam de chamar ele de Beto, menos a avó dele, a vovó Gertrudes. Ela chama ele de Gilberto mesmo, ela gosta desse nome. Mas certo dia, o Beto, ele não estava feliz, contente como ele costumava ser. Ele estava triste, cabisbaixo. Sabe por quê? O pai dele perdeu o emprego, foi demitido. O chefe dele disse que ele não podia mais trabalhar lá. E aí, por isso, não ia ter o salário para pagar as contas da casa, comprar comida, não é? Que situação difícil, crianças. Imagina, você sentir fome e não ter o que comer? Ou nesse frio não ter uma água quentinha para tomar banho? Tem muitas famílias que estão passando por isso, infelizmente. Mas Deus vai entrar com providência na vida dessas famílias. E o Gilberto estava muito preocupado com isso. Por isso ele não estava contente, alegre, brincando como sempre. Mas tinha outra coisa que estava preocupando o Gilberto. A mãe dele estava doente. É isso mesmo. Além desse problemão que o pai dele estava, a mãe dele estava muito fraquinha. Fazia dias que ela nem saía da cama. E quem que gosta de ver as pessoas que amam doentes? A gente quer ver aquelas pessoas que a gente ama feliz, contente, festejando com a gente. Mas a mãe dele não estava assim. E aí, certo dia, bem cedinho, o pai do Gilberto levou ele lá na casa da vovó Gertrudes. Porque ele ia sair para procurar emprego, então o Beto ia ficar lá com a vovó. E aí o pai dele saiu. E ele ficou lá com a vovó, o Beto, e a vovó Gertrudes ficou observando. E ela viu que o Beto não estava do mesmo jeito. Ela percebeu que ele estava triste, só queria ficar sentado. Ele não era assim. Então ela conversou com ele. O Beto contou tudo o que estava acontecendo. E ela falou, já sei, tenho uma ideia. Eu vou contar para você uma história. Sim, uma história. E aí eles sentaram lá no sofá. A vovó Gertrudes pegou a sua Bíblia e abriu lá em 2 Reis, no capítulo 18, logo no primeiro versículo. E ela começou lendo. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E aí depois fala assim, no versículo 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi. Olha só. Vamos conhecer mais um pouco sobre a história de Ezequias, que a vovó Gertrudes vai contar para o Beto? Aconteceu que o pai de Ezequias, ele não foi um rei muito bom. Ele não fez o que agradava ao Senhor. Ele adorou a deuses falsos,
ele trouxe ídolos para dentro da casa do Senhor. Sim, a casa de Deus, o templo. Ele trouxe ídolos, deuses falsos, um monte de coisa errada, tanto no reino todo quanto dentro da casa do Senhor. E isso não agradou nadinha a Deus. Mas Ezequias, quando se tornou rei, ele aprendeu, ele viu tudo que seu pai falou, que seu pai fez, mas ele falou, não, eu não vou fazer igual. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu vou buscar a presença de Deus em todo o reino. E a primeira coisa que ele fez quando ele se tornou rei foi chamar os sacerdotes e os levitas e falou assim para eles: vocês vão limpar o templo, vão tirar tudo aquilo que está errado, todos os ídolos, os altares a deuses falsos, vão fazer uma limpeza. Quem aí já fez uma faxina em casa? Foi mais ou menos assim. Eles começaram limpando, tirando tudo aquilo que não agrada a Deus, os deuses falsos, os altares para esses deuses, tudo que estava errado. E foram limpando, foram deixando o templo, a casa de Deus limpinha outra vez, tudo conforme Deus havia mandado. E aí, Ezequias restaurou as portas do templo, colocou lá tudo bonitinho, deixou a casa de Deus linda, muito linda. E depois que ele fez isso, ele falou assim, não, agora nós vamos adorar a Deus na casa dele, no templo. E chamou todo o povo. Falou assim, venham comemorar a Páscoa, nós vamos festejar a Páscoa, a festa da Páscoa, aqui em Jerusalém. E foi tão lindo, crianças. Tinha muitos instrumentos, eles tocavam. Enquanto uns tocavam, outros louvavam ao Senhor. Enquanto tocavam outros instrumentos, outros se prostravam, se ajoelhavam diante do Senhor, louvando, engrandecendo. Foi muito lindo. Eles tocaram todos os instrumentos inclusive que Davi usava, não é? Foi lindo, crianças. Deus ficou muito contente com aquela restauração do templo e toda aquela festa, aquela adoração ao Senhor. Levaram sacrifícios, ofereceram a Deus. Foi lindo. E Deus se agradou muito dessa atitude de Ezequias. Mas, um tempo depois, chegou um rei lá da Síria. Esse rei não era um rei bom. Não, senhor. Ele se chamava... Senaqueribe. Olha que nome difícil, crianças, por isso que eu me perdi aqui. Senaqueribe, esse era o nome desse rei, rei assírio, ele era lá da Síria. E ele chegou, ele não estava nada contente. Ele queria atacar o reino de Judá. Sim, ele chegou com muitos soldados, milhares de soldados. O rei Ezequias, muito esperto, foi logo construindo muros. Sim, ele fez muros para proteger a cidade. Ele construiu um muro em volta da cidade. Deixou tudo protegido para que esse tal rei não atacasse o reino. Sim, ele fez tudo direitinho. Quando o rei estava lá perto, o rei Senaqueribe, que queria atacar o reino de Judá, estava lá perto, o rei Ezequias mandou uma carta e falou assim, olha, o que você quiser eu te dou. Fala para mim o que você quer, que eu dou para você e aí você vai embora daqui. Não ataca o meu reino. O rei Senaqueribe, muito esperto, falou assim, tá bom, eu quero muito ouro, muita prata, toneladas de ouro e prata. Ele pediu tudo isso. E o rei Senaqueribe, o rei Ezequias, claro, foi juntar todo esse ouro, toda essa prata. E foi no palácio, foi pegando tudo que ele tinha. Ele pegou joias, ouro, prata, tudo que ele tinha. Foi juntando muita coisa. Mas ainda não tinha dado o tanto que o rei Senaqueribe pediu.
Então ele teve que fazer o quê? Pegar até as portas e os batentes do templo. Ai, que dó, não é, crianças? Ele pegou isso e deu para o rei da Síria. Mas quando ele entregou tudo o que ele tinha juntado de ouro e prata, o rei Senaqueribe não foi embora, não. Ele não cumpriu o que ele tinha prometido. Pelo contrário, ele ficou lá, por fora do muro, ameaçando todo o povo de Judá. Ele ficou zombando de Deus, falando coisas feias, falando que eles não iam conseguir vencer essa guerra, que Deus não ia ajudar eles, e falou muita coisa feia. O rei Ezequias não perdeu tempo, não. Quando ele ouviu essa mensagem do rei Senaqueribe, que ia atacar ele de qualquer jeito, sabe o que ele fez? Ele fez uma coisa muito importante. Primeiro, ele rasgou as suas vestes, se vestiu de um pano de saco. Isso quer dizer que ele estava muito triste, muito preocupado, e ele estava se humilhando perante o Senhor. Ele se vestiu desse jeito e foi ao templo. Sabe o que ele foi fazer no templo? Sim, ele foi orar. Ele chegou lá diante do altar do Senhor e falou tudo para Deus. Falou tudo que o rei do povo inimigo tinha falado. Contou tudo para o Senhor. E falou assim, olha, falou para os ajudantes dele, vão lá falar com o profeta Isaías. Falem com ele, peça para ele orar por nós também, pelo nosso povo. E foram lá falar com Isaías. Quando eles chegaram lá, Isaías falou assim, manda dizer para o rei Ezequias que Deus ouviu a sua oração. Sim, o rei Ezequias orou e Deus já tinha ouvido a oração dele. E ele falou assim, esse rei do povo inimigo, o rei da Síria, não vai atirar nenhuma flecha contra o nosso reino. Ele não vai conseguir atacar. Ele não vai fazer nada. Ele vai receber uma notícia ruim. Deus vai entrar com providência e ele vai embora daqui. Olha só, que palavra. E o rei Senaqueribe estava lá falando um monte de coisa feia. Quando foi à noite, todos os soldados lá do exército inimigo dormindo, Deus mandou um anjo lá no acampamento dele e feriu os soldados. O anjo do Senhor feriu 185 mil soldados naquela noite. Quando o rei Senaqueribe acordou e viu que não tinha mais aquele exército gigante para atacar o povo de Deus, o que ele fez? Recuou, claro. Foi embora e não voltou mais. Ele afrontou a Deus, ele zombou do nome de Deus, mas Deus ouviu a oração de Ezequias, um homem que procurava agradar ao Senhor. Sim, crianças, ele ouve a sua oração também. Ele ouve a tua oração, o que você pede para ele, e ele vê as tuas lágrimas. Deus está vendo por tudo que você está passando e ele sabe do que você precisa, mas ele quer que você busque a ele, que você ore, que você clame por ele. Um tempo depois, o rei Ezequias ficou muito doente. Foi mesmo. Ezequias ficou doente, ele ficou de cama. Uma doença que não tinha cura. Não tinha remédio, não tinha cura, não tinha nada que pudesse fazer por ele. Ele ficou muito doente. E aí, Deus mandou o profeta Isaías falar com o rei. O profeta Isaías chegou lá e falou assim, olha, Ezequias, prepara suas coisas, organiza a sua casa, porque você não vai ser curado. Você vai morrer dessa doença. Que notícia, hein? Pois é. Deus mandou Isaías falar isso para o rei. Quando o rei ouviu essa mensagem, sabe o que ele fez? Ele virou para o lado, assim, para a parede, e ele chorou. Ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, chorou amargamente. Mas além dele chorar, sabe o que ele fez? Isso mesmo. Ele orou. Ele virou ali para o ladinho, enquanto ele chorava, ele orava. Ele falou, Senhor, eu tenho sido teu servo, eu tenho buscado fazer a tua vontade. Olha para mim, Senhor. E mal ele terminou,
O profeta Isaías nem tinha saído do palácio. Deus falou com ele, mandou ele voltar lá com uma nova mensagem. Pois é. O profeta Isaías voltou e falou para o rei Ezequias: Deus ouviu a tua oração, ele viu as tuas lágrimas e você vai ser curado. Em 3 dias você vai estar no templo adorando a Deus. Olha só que bênção! E aí o rei Ezequias falou: tudo bem, mas eu quero um sinal. Eu quero um sinal de que realmente Deus vai me curar. Que coisa! Aí o profeta Isaías falou assim: tá bom, o que você prefere que aconteça? Você prefere que o sol vá para frente 10 graus ou que ele volte 10 graus? Que coisa estranha, não é, crianças? Eu vou explicar para vocês. Olha só. O que acontece quando o dia nasce? Né? O sol aparece de manhã. O sol nasce, aí fica bem de tarde, aquele sol quente, e depois anoitece. Isso é o natural, não é? Aí depois amanhece, e lá está o sol de novo, sempre indo para frente. Mas o rei Ezequias falou assim: não, o sol ir para frente é natural, isso é normal que aconteça. Então eu quero que o sol volte, vá para trás. Parece impossível, mas para Deus nada é impossível. O profeta Isaías orou, pois foi o que aconteceu. Provavelmente o rei Ezequias viu isso num relógio que ele tinha lá, mas não tinha esse relógio aqui como o nosso, não. Era um relógio de sol, que aí nas escadas dava para ver a sombra, e assim que eles viam a hora. Mas eu vou mostrar um relógio aqui um pouquinho diferente, mas que também dá para entender. Olha só, vamos imaginar que esse aqui é o relógio lá do rei Ezequias. E aqui nós temos as horas. Esse ponteiro aqui, conforme o sol bate, ele faz a sombra na hora. Olha só. Conforme o sol vai indo, as horas vão passando. Tá vendo? Aqui, ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas o rei Ezequias falou: eu quero que volte. É como se fosse voltar no tempo, não é? O sol foi para trás. Olha só, ele fez um movimento contrário e a sombra voltou 10 graus. Isso é um milagre. Isso é prova de que Deus pode todas as coisas. Ele controla o sol, a lua, as estrelas. Ele controla tudo porque Ele é Deus. Ele tem todo o poder, crianças. E Ele pode agir na sua vida. Nesse problema que você está vivendo, nessa dificuldade que você está passando que parece não ter solução. O Beto, ele achava isso também. Ele achava: eu sou criança. O que eu vou poder fazer com os problemas de adulto? Como que eu vou ajudar meu pai que perdeu o emprego? Minha mãe que está doente? São problemas de adulto. Como que eu vou ajudar? Pois é. A vovó Gertrudes estava lá lendo para o Beto. E mal ela terminou de ler, o que o Beto estava fazendo? Já estava ajoelhado, chorando e orando ao Senhor, pedindo pelos seus pais. Clamando para que Deus entrasse com uma solução para o seu pai e para a sua mãe. A vovó ficou tão contente. Ela ficou muito feliz porque o Beto tinha aprendido uma lição naquele dia. Logo um pouquinho depois, o pai do Beto chegou em casa, foi buscar ele lá na casa da vovó. E aí ele chegou feliz, sorrindo e falou: Beto, eu tenho uma notícia maravilhosa. Consegui um novo emprego? Glória a Deus! Ele tinha conseguido um novo emprego e tudo ia ficar certo, ia dar tudo certo. E eles foram felizes e contentes para casa com essa boa notícia. Quando eles chegam em casa, quem está no portão? Sim, a mãe do Beto estava lá de pé, toda sorrindo, forte. Ela tinha até preparado um almoço esperando por eles. Sim, a mãe do Beto tinha recebido a cura também. Tudo através da oração, porque Beto clamou ao Senhor. Sabe, crianças, Deus ouve a sua oração. Ele ouve sim.
Pode ser que a resposta não venha tão rapidinho como a de Beto, mas no momento certo, Deus vai agir. No momento certo, as coisas vão acontecer e Deus vai operar um milagre por você e pela sua família. Amém? Eu quero que você ore, que você fale com Deus, que você esteja pertinho dele. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. Fala com o Senhor. Amém? Que você tenha aprendido essa história e que ela fique guardadinha no seu coração, tá bom? Agora nós vamos orar para finalizar esta aula. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por este momento, que a tua semente seja plantada nos corações dessas crianças e que floresça, que cresça e dê frutos, Pai. Eles estão em tuas mãos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero convidar agora a tia Andressa para a gente finalizar essa aula com um hino. Amém! Nossa, que palavra! Viram só o poder da oração. E queremos então, nós duas juntas, cantarmos e fazermos um gesto com você aí também na sua casa. Então acompanha a gente, vamos lá?